refletindo se a Igreja de Jesus é uma instituição ou não, nós fazemos a análise que, em sua essência, ela não é uma instituição, mas que ela se manifesta desde o início como uma instituição, consequência de nós nos reunirmos, consequência de nós termos uma liderança, consequência de nós termos uma programação. Nós vemos textos que contrapõem a ideia de que a igreja, em sua essência, é uma instituição. Quando nós lemos, por exemplo, Atos, capítulo 7, versos 47 e 48, que diz que Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Então, Estevão aqui, um dos diáconos da igreja, o primeiro mártir, ele fala que Deus, citando o Antigo Testamento, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta, ou seja, apontando para um novo tempo em que nós seríamos o templo do Espírito Santo. Esse é um apontamento que o templo em Jerusalém perderia o seu lugar, perderia a sua essência de lugar da habitação de Deus, que representava um lugar exclusivo da habitação de Deus. Isso nós vemos também no texto ali de Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, no verso 21 ao 24, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela indagando Jesus sobre o lugar específico da adoração. Jesus ele fala que nem em Samaria, nem em Jerusalém, e nem em outro lugar, porque ele aponta uma nova maneira de entender a adoração, que ela se espalha para toda a terra, e ele aponta que Deus é Espírito, e o Pai agora está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, ou seja, Deus está em todos os lugares, o Senhor pode ser achado. Então não há mais um templo exclusivo, centralizado, e os católicos romanos nisso eles erram, de uma da teologia deles aponta que de Jerusalém foi para Roma. Isso é errado. Jesus não está apontando que vai mudar de lugar a sede de Jerusalém para Roma, ele está apontando que vai mudar a forma de entender, a maneira de entender. Agora não é mais centralizado, agora não é mais exclusivista. Isso é bem mostrado nesse texto, que não há mais exclusividade, não há essa exclusividade, essa centralização que é como... Assim como diz também Marcos 9, 38 ao 40, onde João conta para Jesus que repreendeu alguém que estava pregando o Evangelho, que estava expulsando demônios e que não fazia parte, não andava junto com os discípulos. Então os discípulos ali estavam se achando exclusivos, né? Eles têm sim uma autoridade diferenciada, mas mesmo tendo essa autoridade diferenciada, a igreja de Jesus desde o início ela não é exclusivista, ela não é centralizada. E Jesus ele repreende João, falou: não faça mais isso, deixe ele expulsar demônio, deixe ele pregar. Ou seja, eles pensavam na sua mente que a igreja de Jesus é uma instituição fechada, centralizada, exclusivista, e Jesus mostra que não. Então aquele rapaz que recebeu o ensinamento de Jesus e dos apóstolos agora prega para outras pessoas, e as pessoas vão se ajuntando a ele. Então vai surgindo ali um ciúmes, os discípulos se sentem enciumados, porque o rapaz está juntando pessoas estão recebendo, né, da ação, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, que está se manifestando na vida desse rapaz, que não é citado o nome, mas mostra o quê? Que a igreja não é centralizada, ela não é exclusivista, ela não é como aponta o catolicismo romano, que crê que a igreja católica
é a única instituição de Cristo, a primeira e única instituição de Cristo. Ou vamos pegar mais recente, como os testemunhos de Jeová acreditam que eles são a última bolacha do pacote, só eles têm a revelação correta, só eles sabem interpretar as escrituras, só eles têm condição de interpretar as escrituras, só eles, como alguns também segmentos do nosso meio evangélico, tem segmentos que entram para essa linha, e entram para essa linha erradamente, entra dessa forma, porque a igreja de Jesus, ela não se manifesta dessa forma. Agora, um outro erro também é achar que a igreja de Jesus, ela não se manifesta, em sua essência ela não é uma instituição, mas achar que a igreja de Jesus não se manifesta por meio de uma instituição. Isso também é outro erro, porque desde o início da igreja, a igreja de Jesus tem uma organização. Desde o início, quando nós pegamos Atos 2:42, que diz que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. No verso 47, melhor dizendo, no verso 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles tinham sim uma organização, eles estavam ali respeitando o ensinamento apostólico, que eram os líderes. Eles se reuniam no templo e nas casas. Então havia uma organização, havia uma programação. Eles não estavam ali de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles tinham sim uma programação e uma organização. Assim como diz também Atos, capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então eles tinham uma programação, eles tinham uma contribuição. Nós vemos um movimento que teve de vender as propriedades e de entregar aos pés dos apóstolos, uma contribuição, com uma programação de uso do dinheiro. Então eles tinham sim uma organização, e depois, por enquanto, nesse tempo, eles ainda se ajuntavam ali no templo. Depois, no ano 70, quando é destruído o templo de Jerusalém, e também quando o evangelho chega em outros lugares, eles se reúnem em casas, como diz Romanos 16:5, eles se reúnem em salões alugados, mas eles têm sim uma organização, assim como diz a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 5 ao 7, onde Paulo estabelece Tito para ir ali na ilha de Creta e de organizar em cada cidade, levantar, ordenar, estabelecer presbíteros, liderança nas cidades da ilha de Creta. Então, há vários textos que nos mostram essa organização da igreja e que é uma manifestação de uma instituição. Hebreus 10:25 também mostra algo muito importante, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Assim como o escritor aos Hebreus, ele aponta a necessidade de congregar, não deixar de congregar. Assim como nós estamos vivendo esse tempo difícil de pandemia, muitas pessoas têm deixado de congregar. Aqui o escritor aos Hebreus mostra a importância de congregar. Isso faz parte de ser igreja, isso é a essência de ser igreja. Congregar e liderança, não há como a gente desprezar que desde o início, com os apóstolos que Jesus levantou, depois com os presbíteros levantados pelos apóstolos, e também os diáconos levantados pelos apóstolos. Então, um texto importante também, Hebreus capítulo 13, mostrando isso. Hebreus capítulo 13, verso 17, fala: obedeceis aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então aqui está bem claro, ainda que as pessoas que são contra a liderança, que são contra a instituição, elas
usam esse texto e falam, mas não é original, é líder, é condutor, é guia, não importa o nome que você chama liderança. O texto diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Poderia ser: obedecer aos vossos guias e sujeitai-vos a eles, obedeceis aos vossos condutores, sujeitai-vos. Não importa, está falando claramente de liderança, e liderança é algo que tem desde o início da igreja. O que nós não devemos confundir autoridade com autoritarismo. O que nós não podemos confundir é que a instituição ela está para servir a igreja em sua essência, para servir o reino de Deus, para servir a palavra de Deus. A instituição é só um meio de organização, certo? A instituição é só um meio de organização, é algo necessário, Então, o que nós não podemos é deixar o peso da instituição sufocar o Evangelho, sufocar a palavra de Deus, sufocar a vontade de Deus. Mas se a instituição ela é submissa à vontade de Deus, se a instituição ela é submissa ao reino de Deus, ela vai sim glorificar a Deus. E mesmo que a igreja não seja em sua essência uma instituição, ela se manifesta e se manifestou sempre de uma forma institucionalizada, organizada, com liderança e com programação. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.